Muito bem, se você dirige como conserta estradas, pode ganhar essa corrida com os olhos fechados. Os personagens de carro são tão carismáticos que logo a gente sente falta deles em uma continuação. E com isso, muitos personagens acabam virando os favoritos da galera que curtem os filmes de carro. Como por exemplo o Matt, que consegue fazer todo mundo rir com seu jeito. O Relâmpago McQueen, que conseguiu se conectar com muitos fãs e acabam tendo ele como preferido. Mas muitos outros personagens também conseguiram esse feito. E são considerados por muitos os personagens favoritos. Dentre esses diversos personagens, o protagonista deste vídeo vai ser o Doc Hudson. Como um carro como você desiste quando a carreira tá lá em cima? Acha que eu desisti? Não existe um fã dos filmes de carros que não goste do Doc. Todos nós sabemos que o Doc Hudson foi o responsável direto pela mudança do McQueen na corrida. A gente sabe muito bem o que aconteceria com o McQueen se ele não tivesse parado em Radiator Springs. Suas atitudes mostravam que ele estava seguindo o mesmo caminho do Chick Hicks e poderia ter as mesmas atitudes. E o Doc, além de ensinar o McQueen sobre técnicas que ele poderia usar nas corridas, ensinou também sobre a importância de se divertir fazendo o que ama. Tanto que o próprio Doc disse que suas conquistas da Copa Pistão são só taças vazias. Ganhou o campeonato 3 vezes! Olha aqueles troféus! Olha você, eu só enxergo um monte de taças vazias. Eu sei que você clicou neste vídeo para saber onde o Doc foi enterrado e eu vou te contar isso. Eu fiquei pensando sobre o local em que o Doc foi enterrado e cheguei a duas opções. Sabendo da importância do Doc na história do McQueen, nós poderíamos pensar sobre o que poderia ser dele se aparecesse em Carros 2 ou em Carros 3. Todos vocês sabem que nós não tivemos mais nenhuma aparição do Doc Hudson falando em nenhum outro filme de carros. A gente só vê ele passando em um flashback bem rápido. A solução que eles tiveram foi matar o personagem. Uma das coisas que nós temos que prestar atenção é justamente a história do Doc Hudson em relação à pequena cidade de Radiator Springs, que tem uma força maior sobre o local onde ele foi enterrado. Vale ressaltar que ele queria sair da grande cidade e ficar sozinho, indo para um lugar onde ninguém o conhecia e sabia da sua história nas corridas. Com isso, ele saiu andando pelas estradas até encontrar a cidade de Radiator Springs. Nessa cidade, ele foi acolhido e teve uma boa relação com os moradores e comerciantes da cidade. Querendo ou não, isso pode ser um fator primordial para saber onde ele foi enterrado. Nunca nós ouvimos o Doc Hudson falar sobre a sua família. Na verdade, nenhum personagem contou algo sobre a existência de seus pais, e isso reforça ainda mais a ideia de que após a sua morte, ele não sairia da cidade que lhe acolheu no momento em que ele mais precisou. É só olhar a estátua do Stanley. Claro que é uma escultura dele e essa provavelmente pode ser a sua lápide, mas a cidade fez uma homenagem a ele por ter sido muito importante. A mesma coisa deveria acontecer com o Doc, mas a gente não viu uma lápide nem uma estátua dele na cidade. Isso indica que ele deve ter sido enterrado em algum lugar perto de Radiator Springs, mas tem um local onde ele pode realmente estar enterrado e pouca gente acredita que o Doc de fato esteja enterrado nesse local. Mas vale ressaltar que no final do vídeo eu vou falar qual foi a possível causa da morte do Doc Hudson. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma cena deletada de carros onde o McQueen acaba se perdendo e se deparando com um cemitério de carros. Anos depois, essa cena saiu do papel e foi colocada em um pequeno curta que está disponível aqui no YouTube. Só que na cena deletada, por ser um rascunho, acabou ficando sem alguns detalhes bem importantes para entendermos melhor sobre o enterro dos outros carros. Porque alguns carros estão enterrados e outros carros estão na superfície. Esses outros carros deveriam estar debaixo da terra. Pelo menos é o que deveria acontecer, já que existem várias lápides. Mas é aqui que nós chegamos a um impasse. Existem dois lugares prováveis para saber onde o Doc foi enterrado. E já vou te adiantando que se o Doc foi enterrado no segundo local, ele morreu totalmente sozinho. Mas dificilmente o Doc teria sido enterrado nesse segundo local. Se você é novo aqui no canal e está gostando do vídeo, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Nós estamos chegando a 2.000 inscritos e sua inscrição vai ajudar bastante o canal aqui no YouTube. Eu também te convido a assistir os meus outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui no card para vocês clicarem. Dito isso, bora saber mais sobre os dois locais em que o Doc pode ter sido enterrado. O primeiro local já foi dito e pode sim ser o cemitério que aparece em um culto de carros. Mas não é estranho pensar que no segundo e no terceiro filme de carros, eles não tenham mostrado o local onde o Doc foi enterrado. Eu tenho uma certeza muito forte em relação ao cemitério, mas quando eu reparei na reação do McQueen nesse curta, minha opinião começou a mudar. Pensa comigo, nesse curta nós percebemos que é a primeira vez do McQueen dentro do cemitério de carros, e se o Doc foi enterrado nesse local, não seria uma surpresa para o McQueen entrar dentro do cemitério. E isso nos leva para o segundo local, que na minha opinião é muito improvável de acontecer, mas que se ele foi para esse lugar, seu fim foi muito horrível. Um possível local para o Doc Hudson ter sido enterrado foi em um desmanche de carros. Eu sei, essa ideia pode ser uma loucura e eu também não acredito muito nessa hipótese. Não faz sentido o Doc Hudson ter ido para um desmanche de carros, sendo que ele era muito amado por todos, tanto que eles construíram um museu para o Doc, contando a história dele. Essa ideia do desmanche nunca passaria pela cabeça dos amigos do Doc, então a gente pode sim excluir esse possível local para o enterro do Doc, até porque na cena do cemitério ele também não está jogado no meio dos outros carros. E como eu já disse anteriormente, ele também não está enterrado no cemitério. Tá bom, mas onde ele pode estar enterrado e qual foi a causa da sua morte, já que ele não está enterrado no cemitério? É simples, eu tenho
tenho quase certeza de que o Doc foi enterrado debaixo do seu próprio museu. Calma que eu vou explicar melhor pra vocês. Ninguém sabe dizer de fato onde o Stanley está enterrado. Muito provavelmente ele está enterrado debaixo de sua estátua, já que ele construiu a cidade. A mesma coisa pode ter acontecido com o Doc e ele seria enterrado debaixo da sua história. Ou seja, ele provavelmente foi enterrado debaixo do seu museu. Não existe outra explicação, já que em nenhum momento McQueen, que sabe quanto o Doc foi importante pra ele, foi visitá-lo no cemitério ou em alguma lápide. Então eu tenho quase certeza de que o Doc está enterrado debaixo de seu museu. E sobre a causa da sua morte, tudo indica que ele morreu por algum problema de saúde. Então é muito provável que a causa da morte do Doc Hudson foi por problemas de saúde. E eu acredito muito que ele esteja enterrado debaixo do seu museu. É basicamente como se fosse um símbolo, ele estaria sendo enterrado debaixo de sua história. Deixa aqui nos comentários onde você acha que o Doc foi enterrado. Eu acredito que ele possa ter sido enterrado debaixo do museu. Você também concorda comigo ou tem outra opinião? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Deixa o seu like e inscreva-se no canal. Tchau!